Boa noite! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live Plantando Conhecimento. As lives dos nossos encontros de quarta-feira à noite, em que a gente tem sempre convidados mega especiais, pessoas aí que gostam de contribuir, né, com um mundo melhor, de transformar, de levar informação para as pessoas. Então, essas pessoas carinhosamente aceitam o meu convite e transformam as noites nossas de quarta-feira aí com mais conhecimento, noites de troca de informação. Então, eu adoro, estou amando, né, fazer essas lives. Boa noite, Luciana, doutora Ana Paula Ferraz, boa noite. Kiki, boa noite, que bom ter todos vocês aqui comigo. Ferdinando também, Ana Maria. Nossa, que legal, que bom que vocês já estão entrando aqui, já estão me prestigiando. O nosso convidado hoje é alguém muito especial, é alguém aqui da nossa terrinha, que, nossa, que está com a gente já tem muito tempo, que começou um pouquinho antes como aluno e agora já está brilhando aí nos palcos, né, desse nosso querido Brasil. Então é alguém muito especial. Sinaliza para mim, por favor, pessoal, se o som tá legal, se a imagem tá bacana, porque isso é extremamente importante aí para a gente conseguir entregar o conteúdo que a gente preparou para vocês hoje. Ana Zilda, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Eu fico muito feliz, olha. A Carlinha já sinalizou, a doutora Ana Paula também. A Ivani já sabe quem é, né? Realmente. Esse professor hoje é top, muito legal. E como eu disse, ele começou com a gente, né? Há muitos anos atrás, quando a Lantana aí descobriu esse caminho, quando na verdade eu descobri essa paixão pela nutrição, mesmo sem ser nutricionista, sendo farmacêutica. Então lá atrás, em 2006, quando eu me encontrei com a nutrição, foi amor à primeira vista. E de lá pra cá, eu faço tudo aí pra realmente ajudar o setor a crescer. E esse meu convidado de hoje começou comigo lá atrás, né? Nos primeiros eventos que a gente fez. Começamos aí com salas de 20, 30 pessoas, eventos super pequenininhos, e agora a gente já conseguiu transformar isso no maior congresso que uma farmácia de manipulação faz no país, e eu fico muito feliz em compartilhar sempre isso com vocês. E ele começou com a gente lá como aluno, né? Ele estava sempre nos prestigiando, né? Sempre em busca de informação, e hoje é um dos melhores palestrantes do país na área de nutrição. Então, vou convidar aqui para estar conosco o Dr. Márcio Souza, né, um mineirinho conterrâneo aqui nosso, que também, né, está sempre aqui com a gente, gostando, aceitando os nossos convites. A gente está sempre aceitando essa parceria, porque ele tem muito conteúdo bacana para entregar para a gente, né? Então, deixa eu verificar se ele está aqui, deixa eu já convidar. Meu convidado já está na sala. Vamos ver, acho que já está conectando. Vamos ver se está certinho. Boa noite! Olá! Tudo bem? Tudo bem, vocês? Tudo ótimo! Hoje é uma live muito especial. Obrigada por ter aceito o nosso convite. É muito bom ter você aqui conosco. Prazer é todo meu de participar. Então, posso O chamar som de tá bom? você, né? Porque de senhor não dá, né? Com a nossa Não troca de dá. idade não vai funcionar. O som tá bom? Estou te Pessoal, ouvindo perfeitamente. Você também está me ouvindo bem? ó, tô ouvindo bem. Ah, que bacana. Não, que Então, ótimo. mais uma vez, muito obrigada, né, por estar aqui conosco, Eu, tá? Seu precioso tempo aí, tirar um pouquinho para compartilhar informação aí com a nossa audiência, pessoas que eu tenho certeza que vão estar conosco em agosto. E hoje eu vou poder sentir um gostinho aí do que tem preparando, né? Você está preparando aí pra gente no próximo mês. Muito obrigada. sim, não, eu que agradeço. Igual você mesmo já falou, né? Eu já acompanho a Lantana nesses eventos há muito tempo, acho que desde 2010 era Encontro Lantana, né? Um evento Exatamente. foi só crescendo, Aham. crescendo, eventos que eram pequenos, de repente hoje já é um congresso. Fiquei Uhum. super feliz com o convite para participar desse ano do congresso, então acho que vai ser super legal. Acho Uhum. que todo mundo, quem está aí, né, que ainda não se inscreveu, tem que aproveitar essa oportunidade. Belo Horizonte, a gente já é tão carente de eventos, então acho Uhum. que a gente precisava de tantos, e aí quando pega a Lantana, por exemplo, como uma farmácia que gosta de trazer eventos para cá, de trazer Adoro. palestrantes, pois é, a gente precisa disso. Ai, que bacana, né? Então, esse ano não poderia deixar de convidá-lo, porque é isso que exatamente, você está com a gente desde sempre. E hoje, né, assim, o ano passado você já teve o prazer de palestrar aqui conosco num evento menor.
mas que assim, o feedback foi fantástico, a sua didática é perfeita. Eu adoro te ouvir falar, então não podia ficar de fora esse ano, com certeza. Tenho certeza que vai ser ótimo. Não, vai sim, vai ser muito legal. Bacana. E para a gente começar, né, o tema da palestra vai ser a suplementação na atividade física, na performance e na recuperação, não é isso, doutor Márcio? Isso mesmo. Eu falo que a gente é um tema interessante para quem trabalha na área esportiva, né? Porque a gente vê muitas vezes as pessoas, quando se referem à nutrição esportiva, falam apenas do processo de hipertrofia e de redução de gordura corporal. E a gente brinca um pouco, né? Quem trabalha mesmo na parte esportiva, que isso é quase uma nutrição estética, né? Na verdade, não uma nutrição esportiva. Quando a gente vai para performance do atleta, quando a gente pensa no processo de recuperação, aí sim a gente talvez pegue o nutricionista esportivo mesmo. Claro que não desmerecendo os outros tópicos, eu até sempre palestro muito sobre eles, são importantes, até porque o paciente chega com essa demanda, né? Mas daí dessa vez, fugindo dessa tradição de só percentual de gordura e hipertrofia, a gente vai trazer o outro lado, falar um pouquinho sobre performance e sobre a recuperação. São dois pontos onde a nutrição tem um papel muito importante e que a gente consegue aí trazer a nutrição ajudando de forma bem legal para os nossos atletas. Ah, perfeito. E como é que isso é na prática, né? Como é que o nutricionista, durante a consulta, consegue fazer essa avaliação, consegue tá introduzindo isso com o paciente durante a consulta, doutor Márcio? Isso eu falo que sempre é até legal em aulas, normalmente o pessoal tem mania de perguntar, né? Ah, Márcio, tudo bem, eu estou começando a acompanhar uma pessoa, um praticante que quer começar a competir, mesmo que não seja o atleta em si. O atleta em si, a gente avalia a performance com os parâmetros ali do treinamento, né? Mas até para o praticante, a gente consegue avaliar se ele está tendo uma melhora dessa performance no exercício por diversas maneiras. A gente pode pensar, por exemplo, em avaliar marcadores bioquímicos para tentar avaliar um pouco essa performance. A gente pode pensar em avaliar o desempenho no treinamento. Eu falo que quem trabalha na área esportiva, na sua anamnese, tem que ter perguntas específicas de treinamento, né? Então, perguntar às vezes, mesmo que seja lá para o praticante da academia, para você tentar avaliar o peso que ele pega num aparelho específico, tentar avaliar como que está, por exemplo, estava acompanhando um corredor, se ele está tendo melhora no tempo ou não. Então, a gente consegue avaliar pelo desempenho no treino. Quando pensa no atleta, os resultados nas competições, né? Então, eu acompanho alguns, por exemplo, corredores. Então, a primeira pergunta sempre é, né? E foi tudo tranquilo na prova? Quanto tempo você fez? Porque eu falo que é uma disputa deles com eles mesmos, né? Para ver se eles conseguem uma redução desse tempo. Então, a gente tem formas aí de avaliar durante a consulta se a gente está tendo, se as nossas condutas estão tendo um efeito interessante ou não. Então, acho que é bem por aí. Até mesmo a própria mudança da composição corporal também, que a gente avalia já muito, e que faz parte, né? Faz parte, dependendo do esporte, que precisa de uma composição corporal específica. Então, avaliar a mudança também é um indicativo aí que a gente precisa avaliar na prática. Acho que é bem por aí. Você falou de alguns marcadores bioquímicos, podia citar alguns deles que seriam importantes serem analisados? Então, eu falo que depende muito sempre do que a gente avalia de forma específica, né? Então, quando você pega, por exemplo, o pessoal tem muito mania de avaliar, por exemplo, a ACK. A gente já sabe hoje em dia que, embora ela seja avaliada como usada ainda nos estudos como marcador de dano muscular, não é o melhor parâmetro, porque a gente tem pessoas que são high responders and low responders a ACK, então por mais que ela aumente muito, não necessariamente pode indicar um dano muscular, mas a gente tem que fazer uma associação e tentar ver ali o que isso pode estar impactando. Não, perfeito. E se a gente for pensar, então, em questão de nutriente, né? Existe um nutriente principal que precisa ser ter esse olhar aí pelo nutricionista pensando em performance? Então, quando a gente pensa em performance, né? Eu falo que o que dá performance mesmo é o treinamento. Então, nesse ponto, a gente não pode esquecer nunca. O que dá performance é o treino. Então, por aí a gente já puxa que a pessoa realmente tem que treinar para valer, então tem que ter um treinamento de forma adequada. Ver, Não né, o que adianta a dá gente só pensar, né? performance. Não adianta. Pois é, você monta uma estratégia excelente nutricional para o paciente
para o atleta e ele não está treinando de forma adequada. Então, a base para performance é o treinamento. Mas se a gente pensa em nutriente, eu até vi aí, acho que o Guilherme, professor da BP, estava aí nos que entraram, é um que fala muito do assunto. O rei para performance é o carboidrato. Então, nesse ponto, quando a gente pensa em performance no exercício, o rei é o carboidrato, o principal nutriente. Então, ajustar a recomendação, né, do carboidrato para essa performance é fundamental. Então, ter todo o cuidado. A gente brinca que no esporte a gente define a quantidade que a gente quer do carboidrato, quantos gramas por quilograma de peso, monta as estratégias que vão ser feitas, define a quantidade de proteína e completa o resto com a gordura. Mas ajustar bem certinho essa quantidade de carboidrato bem distribuída e bem planejada é fundamental para a performance. Então, talvez o principal nutriente para a performance seja o carboidrato. Mas aí a gente começa depois a discutir alguns outros suplementos que também são estudados para performance e que aí vem como um diferencial, né? A base é ajustar a dieta e pensar nos macronutrientes de forma adequada. E aí os suplementos, a gente fala que é a cereja do bolo, né? Então eles vêm para ser um diferencial aí e gerar esse benefício. Até porque quando a gente pensa no esporte, qualquer fração pequena que a gente tem ali que consiga melhorar a performance em pequenas quantidades, isso já é suficiente. Isso já pode representar uma medalha de ouro, por exemplo. Né? A diferença quando você pensa no alto rendimento é pequena entre atletas. Então, sem dúvida. são bem pouquinho, frações de segundo quando você Então, assim, pensando que as pessoas estão treinando... Oi, desculpa? Não te ouvi? Pode falar, não, estou te ouvindo. Ah, tá. Então, pensando assim, que as pessoas já estão treinando, né? Estão aí com uma dieta equilibrada. Então, entrando agora na área de suplementação. Existem alguns suplementos que são mais estudados, né? Que se eu ver mais estudos científicos que deriam, né? Que teriam mais impacto para o aumento dessa performance, Tomás? Então, quando a gente pega o último consenso de suplementação, que é um artigo até que acho que é super válido, quem está aí, que ainda não leu, acho que muitos nutricionistas já têm contato com esse artigo, que é um artigo de 2018, que é o último consenso do Comitê Olímpico sobre suplementação, são os principais pesquisadores em nutrição esportiva no mundo, publicado, fazem parte dos autores desse consenso, então é a principal referência que a gente tem. E quando a gente fala quando eles discutem os suplementos para performance, os que normalmente são mais estudados e com mais evidências para performance são cafeína. Então, quando a gente pensa na cafeína, talvez seja um dos principais. A própria beta-alanina, a creatina, o uso dos nitratos e o bicarbonato de sódio aí junto com a beta-alanina na parte de tamponamento. Mas cafeína, creatina e as fontes de nitrato são talvez os principais suplementos. Então, minha ideia lá na palestra, no congresso, é a gente trazer exatamente como os estudos de todos esses suplementos e trazer como usar, né? Eu brinco que por ser um professor de prescrição, né, trabalhar muito com essa parte de formulação, então pode ter certeza que lá a gente vai ter uma palestra bem prática, né? Trazendo exemplos aí de como aplicar. Mas talvez os principais sejam esses: cafeína, creatina, nitrato, beta-alanina e o bicarbonato. São os principais. Normalmente são os que influenciam na performance de forma direta. Mas a gente pode pensar também indiretamente alguns que agem na performance. Porque as pessoas têm mania, por exemplo, também de não valorizar tanto, por exemplo, micronutrientes quando a gente pensa na nutrição esportiva, porque o que dá performance é treino e macronutrientes, isso é fato. Mas, indiretamente, os micronutrientes são importantes. Então, quando você pensa em fortalecer um sistema imunológico, ajudar numa recuperação muscular, e aí a gente vem vitamina D, vem zinco, vem nutrientes que indiretamente podem contribuir para a performance. Você não vai encontrar, provavelmente, um estudo falando assim que magnésio dá performance. Porque o que dá performance é carboidrato e treino. Mas na hora que você pensa que ele é cofator para 200 enzimas no nosso corpo,
É. Então não tem como você não pensar nos micronutrientes e nos compostos bioativos. Compostos Uhum. bioativos agora no exercício é uma das áreas que vem crescendo muito, né? Então, o uso Uhum. de resveratrol, curcumina, Uhum. quercetina. Então, cada vez Uhum. mais vão saindo estudos com esses compostos. Então, lá a gente também vai Bacana. trazer esse olhar para esses nutrientes que, de forma indireta, também podem contribuir para a performance. Uhum, perfeito. Não, e eu acho que vai ser fantástico. Foi o que você falou, a sua experiência, né? Você foi tendo muito know-how nessa área da prescrição mesmo, né? Então, e o seu atendimento no consultório, então, eu tenho certeza que vai ser extremamente prático, né? Com dicas úteis, porque existem muitas dúvidas, né? Algumas pessoas, essa leitura do artigo, né? Mesmo assim, esse entendimento para a prática clínica, muitas vezes geram dúvida, até mesmo a melhor forma farmacêutica, a melhor forma de se prescrever, né? Falou de uma curcumina, por exemplo, como é que se aumenta uma biodisponibilidade. Tem várias coisas que só quem realmente está na prática consegue, né, passar de uma forma que eu tenho certeza que vai ser fantástico. Pessoal, Falo que então antes da sempre gente continuar o bate-papo, pois não, pode falar. pode ir, Te pode falar, cortei. pode falar. Não, eu Não, eu só só queria estava falando que antes complementar porque é de isso. Isso continuar, que eu, eu preciso lembrar, só antes da gente continuar, Tomás, que hoje é o último dia para inscrever para o segundo lote, com o valor do segundo lote. Então, a gente fez uma live especial com você aqui hoje, porque hoje às 23h59 encerra o segundo lote. Então, quem estiver aí nos ouvindo, né, corre lá no site congressolantana.com.br, porque a perdi a conexão. Voltou? a minha voltou. Ah, tá, porque estava sem conexão aqui, eu tinha. Tá, ótimo, tinha te perdido. Voltamos. Voltamos. E lá a gente vai falar também um pouco, tá, além da performance, nós vamos falar de recuperação também, né, Tomás? Isso, pois é. Porque eu falo que é um dos pontos também onde a gente valoriza mais a nutrição, né? Então, a gente fala da parte de performance, que é importante, e aí a gente tem muitas estratégias que a gente pode discutir, inclusive vendo o que tem de fitoterapia, o que tem de compostos bioativos saindo, a questão da prescrição, como você mesmo disse, os cuidados que tem que ter, com o que pode associar ou não, se a associação com algum outro composto pode trazer algum benefício ou não, né? Pode, muitas vezes pode até complicar dependendo da combinação errada. Então a gente vai discutir isso. Agora, quando a gente pensa no processo de recuperação, aí nada bate a nutrição. Então é onde a nutrição faz a grande diferença. E a gente Uhum, fala, né, quando pensa em atleta, quanto a gente, por mais que a gente foque ali na performance, na competição, uma boa recuperação é importante em todo esse processo. Ele tem que uhum, recuperar bem para uma próxima sessão de treinamento, ele tem que recuperar bem porque ele pós-competição ele já vai entrar ali às vezes numa preparação para uma próxima. Então a gente está aí fornecendo os nutrientes para garantir essa recuperação, seja a recuperação através de melhora de sistema imunológico, seja a prevenção e minimizando o dano muscular que acontece às vezes pós-competição, uhum, minimizando o processo inflamatório, o estresse oxidativo, que normalmente vem muito aumentado aí num pós-competição. uhum. Perfeito. E tem muitos suplementos também para serem utilizados que podem auxiliar o nutricionista aí né, nessa melhora da recuperação depois do treino, Tomás? Então, quando a gente pensa nessa recuperação, tem alguns suplementos que vêm sendo usados, né? Então, Uhum, discute-se desde já dos macronutrientes, carboidrato, proteína, que são fundamentais para o processo de recuperação, mas quando a gente uhum, pensa, às vezes, numa suplementação, né, pensando aí em algumas outras estratégias, se discute muito hoje em dia a parte de vitamina D na função muscular, o próprio uhum. ômega 3 com uma ação anti-inflamatória, porque a Legal. gente pensa muito. Normalmente as pessoas ficam com um certo receio quando pensam nos nutrientes aí com ação anti-inflamatória para o exercício. Que isso Uhum, talvez em grandes quantidades pudesse atrapalhar um processo de adaptação ao treinamento. Mas uhum, a partir do momento que você está pensando ali próximo de uma competição ou num pós-competição que você quer justamente ajudar na recuperação, esses uhum, nutrientes acabam sendo muito utilizados. Então, o uhum, ômega 3 ele é muito usado para diminuir essa dor muscular tardia que acontece pós-exercício, ajudando. Então,
Normalmente se discute, né, uma dosagem às vezes até um pouco mais alta de EPA e DHA para esse processo de recuperação. Perfeito. Então, é uma das estratégias. Tem alguns Uhum. estudos, eu quero mostrar isso lá também, que às vezes não é só o EPA, se usar o DHA também, se ele teria essa ação não. Então, é trazer essa questão prática de mostrar se qual perfil que seria melhor da relação de EPA e DHA. Quando a gente continua na parte de performance, de recuperação, a própria curcumina, ela é bastante utilizada, embora Uhum. quando a gente pega por exemplo, esse consenso que eu mencionei, que vai ser, normalmente eu falo que a base da palestra é ele, mas quando a gente pega a parte de curcumina, é uma dose muito alta de curcumina. Então, Uhum. normalmente eles discutem, às vezes, 5 gramas de curcumina Nossa. para É. ajudar no processo. Claro que a gente sabe que isso fica um pouco impraticável, Sim. né? Na prática não é muito fácil. Primeiro que é o composto isolado numa dose muito alta. Para uma pesquisa Uhum. científica é mais Ok. fácil isolar. No dia a dia de um atleta isso ia ser uma fortuna. Então Uhum. acaba não sendo. Mas às vezes associando estratégias com essa ação anti-inflamatória Uhum. te permite Já usar as consegue. doses tradicionais que a gente usa, né? Uhum. Então é Mas só talvez até aprender. essa alta dose não seria em função da baixa biodisponibilidade dela? Será que eles não Pois estão. é, porque os estudos testam sozinha. Talvez se a Porque tem várias gente estratégias, né, para sim, poder, talvez, não potencializar. sei, né, uma bioperina. A gente está tendo ótimos resultados com o uso dela em forma de ciclodestrinas, né, que tem vários estudos mostrando, né, que fazendo, né, essa junção com a ciclodestrina vai aumentar a biodisponibilidade. Não sei, né? Eu não vi o estudo, tô dando palpite, tô palpitando aqui, mas pode Não, mas ser pode sim. a dosagem alta em função de não ter tido estratégias para se melhorar a biodisponibilidade, né? Sim, eu falo que quando a gente pensa nesses compostos bioativos, até porque é tudo muito novo, né? Então a gente Uhum. pega alguns, tudo bem que a cúrcuma é o fitoterápico mais estudado, se a gente for pensar. É. Mas ainda assim é novo, ainda assim é pouco estudado em cada área, né? Quando você vai procurar Uhum. no exercício, você não vai achar uma infinidade de estudos igual você acha em outros. Então Uhum. talvez seja tudo isso realmente. Pode ser que essa dose dos estudos usa isolada. Então, talvez melhorando a biodisponibilidade te permita usar menos, associando Uhum. estratégias, às vezes ela junto com outros anti-inflamatórios. Eles Uhum. discutem muito a cereja amarga, né, que é a tart cherry também nesse processo de Uhum. recuperação. Também Uhum. reduziria essa dor muscular tardia, esse processo inflamatório pós-competição. Mas aí a gente começa a extrapolar e procurar os estudos, talvez não entre nesses consensos, porque precisa de mais, mas a gente tem estudos, por exemplo, com crocos sativos, Ai, a gente tem alguns fitoterápicos que a gente pode também usar nesse processo de uhum. recuperação. Então, eu acho que é bem por aí. Então, a gente pode pensar em todos eles. A própria Tart Cherry, o ômega 3. Então, são estratégias aí que a gente usa. Tem estudos, por exemplo, com ácido ursólico, que é um composto mais novo, né, que vem se falando mais ultimamente, mas que também poderia ter aí uma ação também ajudando nesse processo de recuperação muscular. Então, a ideia é tentar trazer o que tem de atualidade. Claro que ainda falo que ainda faltam 30 dias, né, para o Congresso, trinta então e ainda quatro eu acho. 34 34 de 23, né, 36. 36, Mas né? mas, assim, então ainda vai sair coisa nova. Quem me conhece sabe que eu ponho artigo da É o semana, grupo, né? porque eu Aham. gosto de levar sempre o que tem mais de atualização. Mas a gente tem, então tem, por exemplo, o próprio uso da melancia por causa da citrulina. Uhum. Então, a ideia é tentar trazer todas essas estratégias. Não, já tô doida para chegar dia 23. Vai ser ótimo, muito bom. Não, vai ser bem legal. Ah, eu acho que já deu para todo mundo ter um gostinho aí do que nos espera, né, no próximo mês. Eu acho que vai ser muito bacana. Então, eu te agradeço muito por ter até tirado esse tempinho para estar aqui conosco, para estar dando esse spoilerzinho aí do que vai ser o mês que vem. Vai ser muito legal. Não, vai sim. Voltou? Já tinha Então, travado a quem conexão. ainda não se Tá me ouvindo? Ou tá voltou, conseguindo me ouvir? Tá, quem... perfeito. eu tô te ouvindo, velho. Bacana. Quem, quem ainda não se inscreveu, né? Vou aproveitar e fazer o convite. Faça sua inscrição, aproveita aí o segundo lote que acaba daqui a pouco. Então, Ai, garanta sua inscrição, porque
eu tenho a minha palestra, mas o resto dos outros professores são pessoas que a gente admira muito, então gosto de todos que vão estar ali falando. Então, vou ter um pesar porque eu não vou conseguir assistir, né? Porque eu vou ter que palestrar e correr para o aeroporto. A minha palestra é a primeira do congresso, então tem que chegar cedo para poder... Vai ser a primeira do evento. Então, todo mundo chega bem cedo na sexta-feira, mas tenho certeza que o evento vai ser padrão Lantana de qualidade, como tudo que sempre fazem, né? Estão preparando tudo com muito carinho. E aqui no início da nossa live, alguém, eu não me lembro quem agora, pediu para eu fazer um sorteio. Então eu vou atender o pedido, né? Eu agradeço a quem deu a ideia, eu não me lembro agora o nome. Vamos combinar o seguinte, eu vou deixar essa live salva durante 24 horas, que geralmente a gente faz, e depois ela vai para o canal do YouTube, para se alguém quiser, né, assistir depois, para pegar um pouco as dicas. Mas nós vamos deixar, então, tem um post, vamos combinar o seguinte, pessoal, tem um post da live, né, no Instagram da Lantana. É só comentar o post. Coloca lá, vamos falar, sei lá, eu vou, né? Vamos todo mundo fazer o hashtag eu vou. Coloca lá no post, nos comentários, e a gente vai fazer um sorteio, então, amanhã, no final da tarde, tá? Que aí a gente vai presentear todo mundo. Se for alguém que fez a sua inscrição, a gente dá uma cortesia ou para um amigo, ou a gente pode devolver essa inscrição. Então, não deixa de fazer a inscrição de hoje por causa do sorteio, né? Porque senão depois amanhã já virou o segundo lote. Ok? Mas já me deram a ideia, eu gostei. Então, vamos combinar dessa forma. Pensei aqui rapidamente. Vamos colocar no post da live, só colocar eu vou. E amanhã a nossa equipe de marketing faz esse sorteio e entra em contato aí com o sortudo aí que vai estar ganhando um convite para o congresso. Ficou bacana assim? Vai ser Ficou ótimo, legal, né? sempre fica super legal. Falo que sorteio, nutricionista, Todo duas mundo coisas que gosta. nutricionista gosta. De sorteio e sorteio lá no dia do evento, né? Ganhar Bom, né? brindes, ganhar lembranças. Sabe uma Ana outra Paula coisa que Ferraz eu tá aí, ganha descobri que todos, né? nutricionista adora? Não sei se você Ana vai Paula concordar. Ferraz aqui, ela ganha todo sorteio, todo Ai, ano. ela ganha. Ela tá aqui com a gente. Essa é a mais sortuda. E não é mutreta, ela ganha mesmo. Que Ela impressionante, ela ganha já não mesmo. vai. Ó, deixa eu te contar, só pra gente finalizar, uma outra coisa que eu já percebi que o nutricionista adora, na minha visão, né? O nosso coffee break, doutor Marcos. O coffee break que a gente Verdade. faz funcional, né? Sem leite, sem glúten, sem açúcar, é um sucesso. Eu vejo que assim, é uma marca registrada nos nossos eventos e a gente vai preparar uma surpresa. Vão ter algumas lives aí com os nossos parceiros para o pessoal decidir junto com a gente o que eles querem degustar lá no dia, sabe? Então, nós contando um pouquinho da surpresa que tem para vir, os grandes parceiros que estão conosco, Celeb, Pitada, Sama, a gente vai compartilhar aí com o pessoal, né, o possível menu do Coffee Break para que todo mundo ajude a gente a construir juntos, né, o que vai ter lá degustando no dia. Então, nós vamos fazer aí o congresso vai ser a 1000 mãos dessa vez, todo mundo ajudando a construir um pouquinho para ficar mais a cara de todo mundo, né? E acho que para todo mundo aproveitar um pouquinho melhor. Então, ainda tem essa surpresa aí, porque não sei se você concorda, mas eu vejo lá que todo mundo É muito adora bom. nossas comidinhas. Sempre é bom, sempre é bom. Né? Então, tá bom. Olha, muito obrigada. Pessoal, agradeço a todos, né, por terem estado aqui conosco. Doutor Márcio, em especial, muito obrigada. E a gente vai se ver agora no dia 23. Isso mesmo. Preparem, vou levar em prática, exemplo de formulação, vai estar tudo bem, bem legal para todo mundo. Tô caprichando. Então, que bom. Tá bom? Obrigada. Gratidão, viu? Um abraço, boa noite para todo mundo. Tchau, tchau. Abraço. Tchau.